Oi, tudo bem? Tô falando com você mesmo, que podia agora estar jogando, quem sabe pesquisando na rede social, conversando com alguém, mas veio procurar videoaula. Então, se é uma videoaula que você quer, uma videoaula você vai ter. E o tema de hoje é Mesopotâmia. Hoje falaremos da Mesopotâmia, ou seja, do berço das civilizações, em outras palavras, da região onde as primeiras civilizações do mundo se formaram. Então preste atenção, a Mesopotâmia não é um país, a Mesopotâmia não é um reino, a Mesopotâmia não é uma cidade, a Mesopotâmia é uma região onde existiam várias civilizações. Dentre elas, as mais importantes eram a Assíria, que ficava mais a norte, a Suméria, que ficava mais a sul, e a Babilônia, que ficava entre a Síria e a Suméria, na região central. Para você aprender, pensa naquele freio do carro, ABS, A de Assíria, B de Babilônia, S de Suméria. Horrível, né? Mas talvez ajude alguém. Bom, então na Mesopotâmia haviam diversas civilizações. As principais eram a Síria, Babilônia e Suméria. E era uma região, a Mesopotâmia. Mas que região era essa? Bem, o próprio nome Mesopotâmia já fala um pouco sobre como era a região da Mesopotâmia. Isso porque Mesopotâmia significa em grego entre rios, ou entre águas, no meio de águas, no meio de rios. Meso significa entre, meio. Potamos significa água, rio. Mesopotâmia, entre rios, entre águas. Mas que rios eram esses? A Mesopotâmia ficava entre os rios Tigre e o rio Eufrate. E é interessante a gente pensar nisso porque quando a Bíblia fala da criação do mundo, ela fala que Deus colocou um jardim e os primeiros seres humanos viviam num jardim que ficavam entre os rios Tigre e Eufrates. Bom, talvez aí uma forma em que os primeiros homens, que também escreveram a Bíblia, entendiam que as civilizações antigas surgiram dali. Mas quem sabe também uma evidência sobre o criacionismo, sobre a maneira em que a Bíblia conta a história da humanidade, não é verdade? Rios Tigre e Eufrates, Mesopotâmia. Bem, seja como for, o fato é que entre dois rios não é de se espantar que as primeiras civilizações da Mesopotâmia se dedicavam à agricultura, porque os rios eram essenciais para a agricultura. Ter água em abundância, até hoje, é necessário para o desenvolvimento da agricultura. E imagine naquela época. Portanto, as civilizações da Mesopotâmia, elas tinham como principal atividade de trabalho, de produção, a agricultura e também como atividade econômica o comércio. Isso porque quando começou a sobrar alimento, quando começou a ter um excedente de alimento na produção agrícola, eles começaram a trocar aquele alimento e isso foi muito importante para o desenvolvimento do comércio. Nesse momento você pode estar pensando, bom, se a Mesopotâmia possuía civilizações que se voltaram para a agricultura, o agricultor era alguém importante na Mesopotâmia, certo? Errado, só que não. Isso porque a Mesopotâmia e as civilizações antigas, elas tinham uma hierarquia no trabalho muito bem definida, na qual o produtor, aquele que tinha um trabalho braçal, aquele que trabalhava no campo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ocupava os cargos mais baixos ou os status mais baixos da sociedade. Se pensarmos na sociedade mesopotâmica, os camponeses, os agricultores, os trabalhadores braçais estavam numa camada baixa, inferior da sociedade, acima apenas dos escravos, que eram conseguidos ou com guerras ou com dívidas. Geralmente o escravo era um prisioneiro de guerra ou alguém endividado que trabalhava como escravo para pagar a sua dívida ou a dívida da sua família. Os comerciantes estavam, junto com artesãos, junto com escribas, aqueles que escreviam, numa camada mediana da sociedade. E os líderes eram aqueles voltados para a religião e para a guerra, ou seja, sacerdotes e militares. Inclusive, o líder era sempre alguém voltado para a guerra, um bom guerreiro, um líder, um general, vamos dizer assim, valente, destemido, habilidoso em batalha, ou um representante dos deuses da terra. E perceba, eu falei dos deuses, e isso porque as civilizações da Mesopotâmia eram
acreditavam em vários deuses. Voltamos ao grego. Poli, vários. Theo, Deus. Politeísta, quem acredita em vários deuses. E os líderes da Mesopotâmia eram politeístas. E para esses deuses, eles mandavam construir templos e zigurates. Nossa, que nome difícil. O que é um zigurate? Zigurate é uma espécie de monumento religioso, onde as pessoas iam lá oferecer suas ofertas, oferecer sacrifício, rezar para os deuses, pedir, agradecer, se relacionar com os deuses, praticar a sua religião. Templos e zigurates. Então perceba, aquelas primeiras civilizações da Mesopotâmia já possuíam obras arquitetônicas, construções marcantes, como por exemplo os zigurates. Uma construção marcante da Mesopotâmia, mais especificamente da Babilônia, era o jardim suspenso. Há relatos de que havia um jardim maravilhoso, um jardim suspenso, com vários andares, com várias plantas, com animais na Babilônia. Infelizmente, nós não temos prova da existência do jardim suspenso. Nenhuma prova que diga sim, ele existiu, ou não, ele não existiu. Mas vários relatos da época, inclusive também em textos bíblicos, falam dos jardins suspensos da Babilônia. Portanto, os mesopotâmicos, aqueles que viviam na Mesopotâmia, possuíam uma grande arquitetura. Além da arquitetura, outras contribuições foram deixadas para nós hoje pelos mesopotâmicos. Como, por exemplo, a escrita cuneiforme, a primeira escrita que se tem notícia. O relógio de sol, um relógio que usava a luz solar para marcar a hora. E por falar em hora, foram os mesopotâmicos os primeiros a entender que o dia possuía 24 horas. Também foram eles que criaram a primeira lei, ou o primeiro código de leis que se tem notícia, o Código de Hammurabi, que possuíam leis bem rígidas, bem duras, e contribui com a humanidade porque foi a primeira vez que o ser humano registrou suas leis e criou um código para dizer o que pode e o que não pode acontecer. E assim a Mesopotâmia florescia, crescia naquela região entre os rios Tigre e Eufrate, e dali surgiram todas as outras civilizações que se tem notícia. Na aula de hoje estudamos sobre a Mesopotâmia, ou seja, sobre aquela região entre os rios Tigre e Eufrate, onde surgiram as primeiras civilizações que se tem notícia. As principais eram a Síria, Babilônia e Suméria. Vimos que os mesopotâmicos eram agricultores e comerciantes, mas que na escala de importância social estavam primeiro os líderes militares e religiosos, depois comerciantes, escribas, artesãos e só bem abaixo os trabalhadores braçais como os agricultores. Por último, vimos os escravos. Vimos que os mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E para esses deuses, eles construíram templos e também zigurates. Os mesopotâmicos, além da arquitetura, também contribuíram com a humanidade com a escrita cuneiforme, o dia tendo 24 horas, o relógio solar e também o Código de Hammurabi, o primeiro conjunto de leis que se tem notícia. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Grande beijo. Tchau.